salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para O Cordeiro de Deus, Ele vos quer dar-se divinal amor. olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode salvar, olhar para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, Olhar para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, bom dia, amados irmãos. É com alegria que estamos aqui para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje é o 11º dia desta campanha de consagração e jejum. Eu louvo a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Thalia Dantas, bom dia, a paz do Senhor para a irmã também. Vamos ouvir mais um hino aqui da harpa cristã, irmãos. Vamos ouvir o hino 35 da harpa cristã. Amém. Louvado seja o teu nome. Bom dia, a paz do Senhor a todos, irmãos. De amor do céu, Jesus, por mim morreu sobre a cruz, a perdição pra me salvar. Quem poderá contar? Entramos Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? oh, me poderá contar que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, por mim pra me salvar. quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o amor contar? Grande amor
confia, aleluia, Jesus. O amado Filho sofreu pra me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Pode o seu amor contar? O grande Salvador. Quem poderá contar? Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te amo, meu Jesus. Comparável, Salvador, quão inefável teu amor, quão impossível de sondar, imenso e sem par. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor. Oh, quem poderá contar? Glória a Deus, amados irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, amados irmãos. Vamos ouvir mais um hino e depois nós vamos orar. Tá, eu tô com ele. Não sei. Amém, Jesus. Glória a Deus. saudai O nome de Jesus. arcanjos vos prostrai, Arcanjos vos prostrai. ao Filho do Eterno Deus. Glória, 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 com glória, foi escolhida geração do bom eterno Pai, com eterno Pai, ao grande e altura, da salvação. ação com glória, glória, com glória coroa. Ó perdoados cujos O amor triunfante vai, triunfante vai, ao Deus varão conquistador. Glória, glória, com glória coroa. Glória, com glória coroa. Raças, tribos, E nações ao Rei, dos reis honrai, dos reis honrai, a quem quebrou nossos brilhões. Glória, 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 com glória coroa.
Louvado seja o teu nome. Muitas vezes as pessoas não dão muito valor em amanhecer o dia louvando a Deus, né? Em amanhecer o dia glorificando a Deus, agradecendo a Deus as provas, as lutas, as aflições e as vitórias, né? Nós devemos sim ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito, que Ele tem nos permitido. Ser grato a Deus, amanhecer o dia na presença dEle, para mim é uma honra. Eu creio que para a irmã Thalia também é uma honra. E o nosso dia vai ser um dia diferente, irmãos, na presença dEle. Quando a gente amanhece o dia na presença do Senhor. Que Deus receba essa consagração e este jejum nesta manhã, de todo o coração. Que Deus nos abençoe e nos guarde, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus nos ajude, que Deus nos socorra, que Deus visite aqueles que estão enfermos. Vamos orar, né, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, estamos aqui na Tua presença, Senhor, mais um dia na Tua presença, Senhor. Eu te agradeço pelo ar que nós respiramos, Senhor. Eu te agradeço por ter amanhecido o dia vivo, Pai. Senhor, perdoa minhas falhas, obras, pensamento e tudo aquilo que não te agrada em minha vida. Que todo projeto, toda ferramenta do inimigo preparada contra a minha vida, contra a vida da tua igreja, seja derrotado em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir uma bênção especial para a minha família, para meus irmãos, para minhas irmãs, para meus sobrinhos, sobrinhas, meus primos, primas, tio, tias, Senhor. Toma a minha família em tuas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para comigo, com a minha saúde. Eu te agradeço, Pai. Muito, eu te agradeço muito. Perdoa meus erros e minhas falhas, Senhor. Tudo aquilo que eu tenho feito que não te agrada, eu te peço perdão. Mas eu te agradeço pelo cuidado que o Senhor tem tido para comigo, para com o meu filho, Jesus. Guarde ele onde ele estiver, cobre ele com teu sangue. Acampe anjos, Senhor. Proteja ele nessas estradas, dê livramento a ele, Pai. Ajuda ele, Senhor, para ele voltar para a tua igreja, para a tua casa, porque só há um caminho para chegar ao céu. Só há um caminho, Senhor, para chegar e receber aquela coroa de justiça, é aceitar o Senhor Salvador das nossas vidas, Pai. Visita, Pai, Dona Lavínia, Jesus, que está enferma há 36 dias, Pai. Restaura a saúde da tua filha, Pai. A sua nora está aqui pedindo oração pela sua vida e pela vida da sua sogra. Restaura a saúde, Senhor, de Dona Lavínia. Abençoa Thalia Duarte e sua família, Senhor. Toda a sua família, Senhor. Cobre ela com o teu sangue, Senhor. Visita ela nesta manhã e dê vitória a ela. Visita Josirene Ferreira, Senhor, que está acamada. E ela disse, eu estou acamado, mas estou dando glória. É esse mesmo. Visita tua filha ali que está acamada. Faz 9 dias hoje, Pai. Restaura a saúde da tua filha, Senhor. Restaura a vida dela espiritual. Fortalece ela espiritualmente. Abençoa seus filhos, Senhor. Robson, Ana e Marcos. Visite, Senhor. Cliane Ferreira, abençoe sua vida, abençoe sua mãe e sua família. Dona Maria Francisca da Silva Ferreira. Visita Ana Júlia Ribeiro, Jesus. Guarde ela, abençoe ela, cobre ela com teu sangue. Visita também a sua cunhada, Michele, Jesus, que está com câncer. Restaura a saúde da vida da tua filha. Visita também, Senhor, o irmão Júnior, que está na UTI, não sei se está ainda, mas restaura a saúde dele por completo. Visita Cicinho, Genival Filho, Daniele Ferreira. Visite Maria Cerqueira, visita Elizabeth Santos, Jesus. Visita tua filha ali do outro lado, Senhor, da América, Pai. Visita sua filha Laura e restaura a saúde dela, Senhor. Visite seus pulmões. Visite, Senhor, seus pulmões e restaure a sua saúde. Eu te peço em teu nome, Pai, nesta manhã. Estamos aqui te clamando, te buscando, Senhor, fazendo o teu desejo, a tua vontade, o teu querer.
Pai, visita também seu sobrinho Mateus, que está com processo de depressão. Visita todos, Senhor, aqueles que estão depressivos, todos aqueles que estão passando esse processo. Visita Amanda dos Santos, visita seus filhos, Joana, Felipe e Vitória, dê vitória a eles. Visita Viviane, Senhor, visita Emanuel ali em Campina Grande, meu primo. Sua mãe Jerusa, minha prima, Jesus, sua mãe Creuza, minha prima, aquela família toda, cobre eles com teu sangue. Visite Gessézinho, seu filho também, meu primo, cobre eles com teu sangue. Visita a doutora Ana Márcia, Senhor. Ontem eu soube que seu esposo morreu. Eles estavam com Covid, Senhor, e seu esposo faleceu. Estavam os dois, Pai. Fizesse a tua vontade, eu creio que foi a tua vontade. Visita a doutora Ana Márcia e restaura a sua saúde por completo e consola a sua vida espiritual, Senhor. É muito difícil a gente perder um ente querido, né? Principalmente o nosso esposo, né? Quando a gente perde a esposa do mesmo jeito, não é fácil não, né, irmãos? Visita, Senhor, também Eliane, Célia, Nádia, Márcia Cardoso, Rosicleide, Senhor. Visita também Flávia Monteiro, abençoa a vida de Flávia Monteiro, Jesus. Visite Dona Severina, Lucena, minha cunhada, abençoe ela, restaura a saúde da nossa filha, da nossa irmã. Visite Carminha, seus filhos e sua família. Visite Dona Vânia, que está na UTI, restaura a saúde dela, Pai. Vai cuidando, Senhor, da nossa nação, vai restaurando a saúde da nossa igreja. Visita pastor Jamildo, cobre ele com teu sangue, Senhor. Visita Gisele Diniz, visita, Pai, tua filha, visite seus filhos Lucas, sua filha Sara, sua nora Marina, seu esposo, seu Evandro, sua mãe, Dona Norma, seus sobrinhos. Visite seus cunhados, Senhor. Visite Abner, que está preso, Senhor. Que está viciado no vício das drogas. Restaura a vida dele, restaura a vida de muitos, Pai, que está nessa situação. Visita também o filho da pastora Rosinete, que também está viciado nas drogas, Pai. Repreenda este mal na vida dos jovens, dos adolescentes, Pai. De muitas mulheres que estão se viciando também neste vício terrível, Pai. Visita Dona Osana, a filha do pastor Jeremias também, que está presa lá no Kuwait, Pai. Eu não sei o que tua filha fez, mas tu sabe, perdoa ela. Ela já voltou para a tua igreja, Pai. Ela está ali, dê uma oportunidade a ela, Senhor. Visita sua esposa, Dona Márcia. Visita, Senhor, o pastor Pedro, abençoe seu ministério. Visita Dona Carmosina, eu creio que seu tornozelo já está bem melhor. Abençoe sua vida espiritual e sua casa. Visita a família de seu Carlos, Dona Carla e seu filho Caleb. Visite Mariazinha, esposa do meu irmão, cobre ele com teu sangue. Visita pastor César, visita Batista, Senhor. Restaura a saúde de Batista ali no Maranhão, que estava entubado, eu não sei como é que ele está, mas tu sabe, Pai. Visita Dona Elineuza, abençoa seu comércio, Senhor, sua casa, seus negócios. Visita Lúcia Valdino, Letícia, Janaína, Sandro Lessa, Emília, Cátia. Visita todos, Pai. Visita Samuel, Senhor, filho da irmã Andréa Carina, da missionária Andréa Carina. Abençoa sua vida. Abençoa Samuel, Senhor. Tira aquela hiperatividade dele. Coloque temor e tremor no seu coração, Senhor. Tira aquela ignorância dele. É muito difícil um filho rebelde, Pai. Visita ele nesta manhã. Visita Mirela, sua filha. Visite Silas, seu genro. Abençoa a vida missionária da tua serva. Visita, Pai, Lidiane, Roberta e família. Visita, Pai, irmã Josi, lá de Macapá e seus filhos. Visite Nayara, que teve filhos gêmeos e está com Covid. Restaura a saúde da tua filha. Visite sua filhinha Luzia, Luísa e Lara, Senhor. Visita, Pai, o nosso querido, a irmã Solange, Miguel e Arnaldo. Visita, Pai, vai cuidando da saúde dos teus filhos. Vai guardando, Senhor. Visita Vânia, que está na UTI. Visita a família de Luzia Maria Corrêa de Castro. Visita sua saúde. Visita a Adriana Teixeira de Castro, sua filha, que precisa que Deus abençoe a sua vida profissional e espiritual, né, irmãos?
O Washington Teixeira também, seu filho, visite também teu filho, visite Neide de Extremóis, abençoe tua vida, abençoe seus negócios, abençoe seu trabalho, abençoe seu lar, abençoe seu esposo Cosme, Senhor, abençoe este lar lá em Extremóis, visite Jaiara Alves, visite Flávia Regina e família, visita Lúcia Carvalho, Jesus, visite Maria Célia ali em João Pessoa, que pediu uma porta de emprego aberta, que Deus possa abrir esta porta de emprego. Visita Andrei Fonseca, Senhor. Visita a sua vida sentimental e espiritual, Pai. Ele pediu que orasse pela sua vida sentimental. Tu sabe o que o teu filho precisa. Visite Bruno Felipe, Melissa, Heloísa, Fábio Miguel, Everaldo Braga, Senhor. Visite Joiara Alves, Flávia Regina, Lúcia Carvalho. Visite Norma Diniz, seu filho Ricardo Diniz. Toma, Jesus, estas famílias, toma aqueles que estão no caderno de oração, Senhor. Visita todos, Senhor, nesta manhã eu te peço, eu te agradeço, Senhor. Já estou agradecendo, Pai, pelas maravilhas que tu tens feito. Visita a tua igreja, visita os pastores, obreiros da tua casa, visita os missionários, suas famílias, visita as dirigentes de círculo de oração, visite nossa nação, abençoa nossas autoridades. Toma nosso presidente em tua mão, em tuas mãos, Senhor. Visita, Senhor, cada estado brasileiro, cada distrito, cada município, cada cidade, Pai, cada bairro, Pai. Abençoa nossos vizinhos da direita, da esquerda. Toma, Jesus, nas tuas mãos a nossa causa. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, o nosso pedido de oração. Senhor, quando nós clamamos, eu creio que o Senhor ouve, Senhor. Ouve, Senhor, o clamor da tua igreja. Ouve o clamor, Senhor, do teu povo. Restaura, Senhor, a vida daqueles que estão enfermos, hospitalizados, Senhor, que estão muitas vezes desenganados pelos médicos, Pai. Restaura a saúde dos teus filhos, restaura a saúde daqueles que estão desenganados, restaura a saúde daqueles que estão no bloco cirúrgico, Senhor. Restaura a saúde da tua igreja, Pai. Desperta, Senhor, a tua igreja que tu estás voltando, Senhor. Prepara a tua igreja para a tua volta, prepara a minha vida cada dia mais. Quebra tudo aquilo que foi empecilho para a minha vida, vai, Senhor, tirando do meu, vai passando a plana. Se algo ainda tem na minha vida que não te agrada, Senhor, faz a vontade na minha vida, faz a vontade na vida dos teus filhos, Senhor. Visita, Senhor, os desempregados, visita as empresas, visita as indústrias, os comerciantes, visita o polo de confecções do Nordeste, o polo de confecções aqui de Pernambuco. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso Brasil, abençoa os lares, as famílias, vá repreendendo toda a fúria do inimigo, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor. Cobre, Senhor, com teu sangue e nos guarda, Senhor. Nós te pedimos tudo isso. Abençoa a tua palavra nesta manhã. Ao Senhor, que a tua igreja receba a tua palavra, que o Senhor trabalhe através da tua palavra, e leve aos corações o amor da tua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos, nós te agradecemos. Cobre-nos com teu sangue, visita todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, aqueles que estão ouvindo, Senhor. Abençoa suas vidas e seus lares e seu trabalho. Cobre com teu sangue, Senhor, todos aqueles que têm pedido oração, todos aqueles que têm clamado, não só aqui através deste canal, mas em todas as igrejas, em todos os canais, Senhor. Visita todos aqueles que têm dobrado o seu joelho e pedido um socorro, Senhor, a ti, porque o socorro só vem de ti, Pai. Nos guarda, nos protege, e eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmãos. Só um minutinho aqui, irmãos, que eu vou beber uma água. Glória a Deus, irmãos. Eu estou precisando de um remédio. E esse remédio, irmãos, me faz eu beber muita água. E se Deus quiser, eu vou conseguir esse remédio. É muito difícil, mas para Deus nada é impossível, né, irmãos? Amados irmãos, há 3 dias atrás, nós meditamos no capítulo 9. Esse capítulo 9 e o 10 é quase integrado um ao outro. Como diz aqui, os Salmos 9 e 10 juntos seguem um padrão bruscamente
acróstico. O Salmo 10 começa onde o Salmo 9 termina. Amém? Então o Salmo 9 diz, louvor a Deus pela sua justiça. E o Salmo 10 é assim, oração pedindo justiça. Né? Nosso Deus, ele é Deus de justiça. Eu molhei aqui a camisa um pouquinho, mas não tem problema. Amém? Tu tá usando meu celular? Tô não, minha filha. Vai. Vou tomar um copo d'água para mim. Vai. Então, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Oração pedindo justiça, né? Ele diz assim, o Salmo 10 é um lamento designado para os casos em que os ímpios perseguem o pobre. Esses ímpios podem ser israelitas ricos e infiéis. Versículo 4 e 13. Glória a Deus. E o pobre é o justo indefeso. Era tarefa do rei dadívico garantir a justiça pela força se necessário. Mas ao público, por sua vez, cabia, em geral, orar dessa forma, usar o salmo como este. Irmãos, nós temos uma obrigação, como cristão, de orar pelos necessitados, de orar por aqueles que precisam de um socorro, se possível até ajudar, irmãos. É uma obrigação como cristãos, com amor ao próximo, né? Vamos meditar neste salmo aqui. Porque o Senhor te conservas longe, porque te escondes nas horas da angústia. O salmista está dizendo assim, porque o Senhor te conservas longe, porque te escondes nas horas da angústia. Ele diz aqui, começando com uma pergunta direta ao Senhor, o cântico detalha as formas pelas quais os ímpios fazem o pobre indefeso sofrer. Não é verdade? Quantos, irmãos, pessoas fazem muitos pobres sofrer, né? Ele diz assim, enquanto eles mesmos prosperam, esses ímpios são arrogantes e avarentos. Não é assim, irmão, na nossa vida? Blasfemam contra o Senhor e sentem-se seguros do julgamento divino. Eles procuram por oportunidades para destruir o inocente a fim de promover seus próprios interesses. Capítulo 8, versículo 8 e 10. A questão de por que Deus se conserva longe não surge de duvidar de Deus, mas de crer. Glória a Deus. Obrigado. Mas de crer. Não surge de duvidar de Deus, mas de crer que Ele é confiável e justo. É essa fé que leva a perplexidade sobre como Deus pode tolerar tais condições entre seu povo. Por que, Senhor, tu conservas longe? Por que te escondes nas horas da angústia? Glória a Deus. Ou seja, ele aparentemente ignora os pedidos de ajuda. Vamos ver aqui no Salmo 55, versículo 1. 55, versículo 1. 55, versículo 1. Ele diz assim, irmãos. Ele diz, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondes da minha súplica. Muitas vezes, irmãos, o silêncio de Deus nos machuca, né? O silêncio de Deus nos deixa muito nervosos. O capítulo também diz ali, lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 27. Em Provérbios 28, 27, irmãos. Vamos ver aqui o que é que ele fala. Ele diz, quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldição. Por isso, amados irmãos, nós devemos amar o próximo. Amar quando alguém chega na nossa porta. Não julgar aquela pessoa que bate na tua porta pedindo um alimento. Eu sei que nós devemos ter cuidados, irmãos, com os ladrões, com as pessoas, mas a gente conhece, né? Quando uma pessoa está necessitada, quando a gente está na rua passando e alguém coloca a sua mão ali, irmãos, você não sabe o que aquela pessoa tem passado.
Então, o nosso querido rei Salomão diz aqui: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldição. Irmãos, tem muitos ricos que se idolatram pelo seu poder financeiro, né? E muitos deles pisam, Senhor, os necessitados. Nós vemos também Isaías capítulo 1, versículo 15. Vamos ver outro exemplo aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim, irmãos, ele diz: quando você estende as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não há ossos, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Quando multiplica as suas orações, não há ossos, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Glória a Deus. Deus está condenando o culto hipócrita, aquelas pessoas que vivem de aparência, irmãos. Ele diz: lavem e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Deus conhece o coração de cada um. Ele diz no versículo 17: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, e garantam o direito dos órfãos e defendam a causa das viúvas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ainda estamos no primeiro, irmãos. Isaías também 58, versículo 7, irmãos. Vamos ver o nosso profeta Isaías 58, versículo 7. 58, versículo 7, irmãos. Ele diz assim: será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? O seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontraram nus e não voltem as costas ao seu semelhante. A gente que é cristão, irmãos, ser crente é coisa diferente, irmãos. A gente tem que amar, ajudar quem necessita. Deus, irmãos, ele nesses últimos dias, ele está vendo, ele está querendo conhecer os verdadeiros adoradores. Aqueles que amam o seu próximo como a si mesmo. Aqueles que têm amor por aquelas vidas que estão sendo oprimidas, que o inimigo tem oprimido muitas vezes ele, né? Mas Jesus não, ele veio para nos dar a vida, glória a Deus. E ele diz aqui, amados irmãos: porque o Senhor te conservas longe, porque te esconde nas horas de angústia. Salmo 13, versículo 1. Vamos ver aqui o Salmo 13, versículo 1. Ele diz: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O salmista estava conversando com o Senhor. Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Não é diferente, irmãos. Aqueles que oprimem o pobre, que oprimem, eles mesmos caem nas ciladas dele. O salmista está orando aqui ao Senhor. Oração pedindo justiça. Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, glória a Deus. Que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. E o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Irmãos, o avarento, o Deus dele é o dinheiro. O homem perverso, irmãos, é mau. Mas Jesus, ele diz aqui, amados irmãos, ele diz, maldiz, literalmente bendiz, uso eufemisticamente para amaldiçoar a Deus, como em Jó, capítulo 1, versículo 5.
Jó, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver aqui, Jó, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver aqui em Jó. Jó, quando se encerrava o ciclo de banquete, Jó clamava aos filhos e santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente, glória a Deus. Jó capítulo 1, versículo 5. Jó, ele se precavia, irmãos. Ele oferecia holocaustos, sacrifícios a Deus, por ele, pela sua família, pelos seus filhos, porque ele não conhecia o coração dos filhos, mas Deus conhecia, né, irmãos? Ele oferecia aquele sacrifício pelos seus filhos. E ele diz aqui também, irmãos, blasfema contra ele, Salmo 10, versículo 13, veja também em Número 14, 11, passagem nas quais o povo de Deus de forma traiçoeira provoca a blasfêmia, mesma palavra hebraica, é verdade. Nós lemos ontem lá no texto, o povo se revoltando contra Deus. Vamos ver esse texto aqui no Salmo 10, versículo 13. Salmo 10, versículo 13. Ele diz assim: compadece de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Não se preocupe com teus inimigos, viu, irmãos? Os nossos inimigos, quem vai justificar eu e você é Deus. E ele diz assim, irmãos, lá em Números, capítulo 14, versículo 11. Vamos ver esse texto em Números. Acho que nós lemos ontem esse versículo. Números 14, versículo 11. 14, versículo 11. Ele diz assim: o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz por meio deles, no meio deles. Então, irmãos, o povo tinha um coração duro. E aqui o salmista diz: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor, blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga tudo o que ele pensa. É que Deus não existe. Para eles, Deus não existe. Glória a Deus. Lá no Salmo 14, versículo 1, irmãos. 14, diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominações. Aqueles homens, irmãos, que praticam maldade, que praticam as injustiças, irmãos, os avarentos, os soberbos, para eles, irmãos, não existe Deus. Eu já vi muitas pessoas dizerem para mim que o Deus dele é o dinheiro, mas no momento de dor, de aflição, eles clamam a Deus, eles clamam por Jesus, eles só falam isso da boca para fora, porque eles não entendem o amor de Deus pela vida deles. E aqui, irmãos, ele diz: em sua soberba o perverso não investiga tudo o que ele pensa. É que Deus não existe para eles. São prósperos os caminhos deles em todo o tempo. Muito acima de longe deles estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Glória a Deus. É o pensamento dos ímpios, irmãos. É os pensamentos daqueles homens com soberba. Quantas empresas, quantos homens ricos a gente não já viu ir para a miséria. Sabe por quê, irmãos? Porque a mão de Deus pesou sobre eles. A mão de Deus, quando chega, irmãos, quando Deus chega na vida do homem, Deus, ele permite muitas adversidades, irmão, na nossa vida. Mas ele não permite a gente falar contra o Espírito Santo de Deus. E para eles, Deus não existia, irmãos. O salmista está contando aqui essa história aqui. E ele diz assim, irmãos:
Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insultos e maldades. Isso é as pessoas que andam distante de Deus. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 3, versículo 14. Romanos capítulo 3, versículo 14. Glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 14. Ele diz assim, amados irmãos: a garganta deles é sepulcro aberto, com língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. Devemos ter cuidado, irmão, com nossa língua, né? A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua eles têm insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como o leão na sua caverna. Está emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu e virou o rosto e nunca mais verá isto. Está enganado. O inimigo ele pode até prosperar, ele pode até perseguir, ele pode até humilhar, ele pode até fazer tudo aquilo que ele deseja. Mas eu quero dizer, quando Deus chega, irmãos, quando Deus chega, o negócio muda. O salmista diz aqui, amados irmãos: jamais serei abalado. Ele diz que os inimigos dizem: jamais serei abalado, porque Deus não está vendo. Deus se esquece, Deus não existe para os perversos, né, irmãos? Versículo 15, versículo 5. Vamos ver aqui. 15, versículo 5. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem age assim não será jamais abalado. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem age assim não será jamais abalado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Onde está a segurança do justo? Glória a Deus. Versículo 30, versículo: a falsa confiança do complacente. Versículo, vamos ver aqui, João 30, versículo 6. Irmãos, não adianta, irmãos. Aquele que faz maldade neste mundo, ele vai perecer. Aquele que planta, ele colhe. E ele diz aqui: eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. O ímpio, irmão, pensa que jamais será abalado. O ímpio imagina que o dinheiro dele é o poder dele. A soberba dele chega a uma situação tão grande, irmãos, que para eles são como deuses. Como diz aqui o texto: pois lá do seu íntimo jamais serei abalado, de gerações nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Tá. Ele se opõe emboscada como o leão na curva caverna. Está emboscada para enlaçar o pobre e apanhar o arrasta com sua maldade. Eu não sei se tem algum avarento que vai ouvir essa palavra. Você crê que dentro da igreja tem pessoas avarentas? Tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que amam o dinheiro, que amam as coisas materiais, que amam, Senhor, que amam, irmãos. Tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que Deus tem dado a oportunidade a eles dele mudar as suas vidas. Irmãos, estes homens aqui que praticavam
A oração pedindo justiça, a oração do salmista pedindo justiça para essas pessoas que praticavam este mal contra o povo, contra os opressores, oprimidos carentes, oprimidos aquelas pessoas que precisavam. Se alguém te pedir alguma coisa, se você puder ajudar, ajude. Não ajude com usúria, não. Ajude porque aquilo que você empresta, que dá, Deus ele te retribui 100 vezes mais, irmãos. E assim, amados irmãos, ele diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. O salmista está dizendo isto. Levanta-te, Senhor Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo, Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tem visto isto, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. O salmista estava falando com o nosso Deus, irmãos, estava clamando. Ele diz, a ti, nosso Deus, a ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Salmo 68, versículo 5, irmãos. Salmo 68, versículo 5. Vamos ver aqui, irmãos. Deus, ele ama, irmãos, todos nós. Ele tem um amor igual para todos. Ele dá oportunidade a todos para se arrependerem. Mas ai daqueles que oprimem, irmãos, o pobre, que oprimem os necessitados, que com a sua soberba humilha, irmãos. Irmãos, 68, versículo 5 diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, ó Deus em sua santa morada. O Senhor é pai dos órfãos irmãos, e Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhe dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ele diz aqui também o salmista: Tu, porém, tens visto isto, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade até que até que a descubras de todo. O Senhor é rei eterno, da sua terra some as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que a terra não volte a espalhar terror. Deus é quem cuida, irmãos. Amém, Thalia Duarte. Deus, ele cuida, irmãos, dos necessitados. O Senhor, o Rei eterno da sua terra, some as nações. Tem ouvido, Senhor, o desejo dos humildes e lhes firmará o coração e ouvirás o clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar terror. Amados irmãos, Paulo usa este texto grego deste versículo, Romanos 13, 14, como parte de sua prova de que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Romanos 3, versículo 9. Romanos 3, versículo 9, irmãos. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim, que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado, como está escrito. Glória a Deus. O nosso socorro, irmãos, vem do Senhor. Deus se esqueceu. Na boca dos ímpios, esta frase atribuiria uma memória fraca a Deus, ou talvez indiferença do sofrimento humano.
de qualquer maneira é uma blasfêmia. O justo menciona a frase que Deus, a fim provocá-lo a ação que provocaria que os ímpios estão errados. Deus, irmãos, ele até permite, irmãos, a angústia. Irmãos, é muito ruim quando a gente não ouve Deus, quando a gente não sente, irmãos. Quando Deus silencia na nossa vida, é muito ruim. A gente sentir o silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus na minha vida dói. Eu preciso ouvir o Espírito Santo de Deus falar comigo, irmãos. E estes homens maus, irmãos, o fim deles são terríveis. Uma oração para que Deus proteja os desamparados diante da terrível situação. O cântico pede que Deus defenda os desamparados e aflitos. Estes repetem muitas palavras ou sinônimos de termos da primeira seção, como insulto, versículo 7 e 14, esquecer, 11 e 12, blasfemam, desprezam, desamparado, ímpio, a fim de mostrar que a ação de Deus é uma resposta direta à injustiça descrita. Do órfão, a lei do Antigo Testamento tem muitos avisos contra o oprimir tais pessoas. Êxodo 22, 22, vamos ver aqui, Êxodo 22, 22. Êxodo 22, 22 diz assim: não maltratem as viúvas nem os órfãos. Não maltratem as viúvas nem os órfãos, irmãos. Irmãos, se você tem alguma viúva, algum órfão, de pai e mãe, se você puder ajudar, ajude, porque Deus ama, Deus tem negócio nessas vidas. Amados irmãos, ele diz também aqui, o verdadeiro israelita tomará conta delas, quebra o braço, ou seja, no capítulo 15 aqui ele diz, quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade até que descubras de todo. Ele diz assim, ou seja, torna-os impotentes para que não possam mais atormentar o justo. Pede contas da sua maldade, ou seja, faz exatamente o que o ímpio nega que você fará, até que as descubras tudo, ou seja, até que eles entendam que Deus está no controle de tudo. E o salmista pede que Deus se levante contra este povo, se levante contra esta situação que o povo está passando. O Senhor é reino eterno. Êxodo 15, versículo 18. Êxodo 15, versículo 18. Êxodo 15, versículo 18. Êxodo 15, versículo 18. Ele diz assim: o Senhor reinará por todo sempre. O Senhor reinará por todo sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim também, irmãos, em que o governo de Deus é para bem do seu povo, para promover a sua paz, pureza, assim como ele remove as nações incrédulas da sua terra, assim também ele é confiável para retirar os israelitas infiéis também, como ele não permitiu que aquele povo rebelde entrasse na terra prometida. Deus, irmãos, tem encontro com essas pessoas que praticam esse tal mal, esta soberba, esta arrogância, oprimindo aqueles que necessitam. Quantas vezes eu tenho um conhecimento aqui, irmãos, que um homem, um empresário aqui, ele tinha um costume de pagar os seus funcionários, sabe como? Jogando dinheiro nos pés dele, irmãos. Que Deus tenha misericórdia desta pessoa, né, irmãos? Pessoas que oprimem, irmãos, o necessitado. Pessoas que não, para eles não existe um Deus. Para eles que o Deus deles é o que eles têm. Mas Deus, ele é socorro, irmãos. Deus, ele é socorro bem presente nas nossas vidas. Ao contrário das aparências, como Deus de fato atende a esses clamores por justiça. O ser humano que é da terra similar, 9, 19 a 20, diz assim: levante-te, Senhor, não deixe que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na sua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Amados irmãos, eu quero dizer nesta manhã que se você está passando por alguma aflição,
por alguma necessidade, por alguma dificuldade, por alguma causa que só Deus conhece você. Porque tem coisas, irmãos, que você só pode contar a Deus. A Deus, conte sua causa a Deus, irmãos. Não precisa você contar a mim, não precisa você contar aos seus vizinhos, não, irmãos. Conte sua causa só a Deus, conte a sua necessidade só a Deus, porque é a Deus que vem o socorro. Como diz lá no Salmo 121, irmãos. O Salmo 121 diz que o socorro vem do alto, o socorro vem do Senhor. Como disse Jó, bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. Nenhum dos planos de Deus na tua vida vai ser impedido. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai realizar. Não se preocupe com os teus adversários, como estes homens maus, estes homens perversos que estavam no meio do povo de Deus, que oprimia os pobres, oprimia os necessitados, mas Deus, Ele se levanta, irmãos. Deus, Ele muitas vezes permite, irmãos, para ver o coração do homem. E Deus está falando para nesta manhã, para a igreja dele, volte-se para o amor de Deus, comece a amar o próximo como a ti mesmo. Se você é cristão, comece a viver uma vida cristã, como a palavra de Deus diz, que nós devemos amar, que nós devemos viver uma vida íntegra com Ele, que nós devemos perdoar aqueles que nos agridem, que nós possamos viver uma vida santa na presença dEle. E o Salmo 121, irmãos, ele diz assim: o Salmo 119 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. São bem-aventurados, irmãos. Ele diz aqui: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro não vem do teu vizinho, da direita nem da esquerda, não vem do teu amigo, não vem do teu irmão. Deus não dá a glória dele a ninguém, a glória é dele, a majestade é dele, e aquilo que ele te prometeu, que ele prometeu fazer na tua vida, ele vai fazer, porque a glória dele tem que ser manifesta na tua vida, para que o povo perceba o Deus que existe na tua vida. E não te preocupe com os adversários, não te preocupe com aqueles que oprimem, irmãos. O castigo deles vem. Ele diz aqui: o Senhor é rei eterno e na sua terra somem todas as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e lhes firmará o coração, e ouvirás o seu clamor. Deus tem ouvido o teu clamor, Deus tem ouvido a tua necessidade, Deus tem ouvido o que tu precisa, Deus sabe a tua necessidade, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar terror. Que Deus nos abençoe e nos guarde, irmãos, nesta manhã. Que Deus nos dê vitória, que Deus chegue com socorro. Pai, estamos na tua presença. Perdoe nossas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Restaura a minha saúde, a saúde dos teus filhos. Chega com providência, com milagre. Abençoa a Thalia Duarte, abençoa a sua sogra, Dona Lavinha. Faz o teu querer, a tua vontade na vida da tua filha. Abençoa cada vida que nós oramos, cada um que está no caderno de oração, Senhor. Visita a nossa nação, abençoa nosso país, visita a tua igreja. Abençoa os teus servos, tuas servas. Abençoa o mundo, repreende esta enfermidade. Visita aqueles que estão enfermos, Pai, chega com cura, com milagre. Visita aqueles que estão oprimidos, Senhor, desprezados, aqueles que têm sido humilhados, Senhor, exalta os teus filhos. Deus, exalta, dê vitória a eles, Senhor, e repreende este mal, repreende estas pessoas que têm com arrogância oprimidos os necessitados. Guarda a tua igreja, Senhor, guarde, Senhor, os teus filhos, nos cobre com teu sangue, nos abençoe, que à noite estaremos aqui para fazer a
tua vontade e o teu querer. Recebe, Senhor, esta consagração. Senhor, eu vou jejuar mais um pouco. Faz o teu querer, Senhor, na vida dos teus povos. Recebe, Senhor, este jejum que nós temos feito, esse sacrifício pela vida dos teus filhos, para que dê vitória pela nossa nação, para que repreenda este mal. Senhor, nos visita nesta manhã, neste dia, nos cobre com teu sangue, nos guarda e nos dê vitória, Senhor. Abre portas do céu e derrama bênçãos sem medidas. Não conta teu segredo a ninguém. Conversa com Jesus, conta teu segredo a Jesus. E Jesus, ele vai agir na tua vida, amém? Porque muitas vezes nós contamos o segredo a alguém que nós achamos que é uma pessoa de Deus e não é, irmãos. Tem crente invejoso, tem crente que solta a palavra ao contrário, amém? Que Deus nos ajude, que nos dê vitória. A paz do Senhor, irmã Thalia Duarte. A paz do Senhor aos irmãos que vão ouvir esta palavra, que Deus abençoe os lares e as famílias e nos cobre com o sangue dele. Fiquem com Deus e até amanhã, até a noite.